The Nun 2, A Freira 2, é um filme de terror sobrenatural gótico estadunidense de 2023, dirigido por Michael Chaves e escrito por Akela Cooper, Ian Goldberg e Richard Ngang, a partir de uma história de Cooper e James Wan. Serve como a sequência de The Nun 2018. Em 1956, o padre Noiret e seu coroinha Jacques realizam suas tarefas diárias em uma igreja na cidade de Tarascon, França. Enquanto investigam uma perturbação, Noiret é levantado no ar, tem seus ossos quebrados, é incendiado e queimado até a morte diante de um Jacques aterrorizado por um espírito demoníaco com aparência de freira. 4 anos após os eventos, no mosteiro de Santa Carta, na Romênia, a irmã Irene agora serve em um convento na Itália. Maurice trabalha em um internato feminino na França, onde fez amizade com uma jovem estudante irlandesa chamada Sophie e sua mãe, Kate, que é professora na escola. Irene tem uma visão de Maurice pedindo para ela salvá-lo. Ela é informada pelo cardeal que a Europa está repleta de assassinatos brutais em que as vítimas são todas freiras ou padres e que a igreja suspeita que Valak voltou e está se dirigindo para o oeste do continente em busca de algo. Como é a única pessoa viva que já lidou com o demônio, descobre-se que o padre Burke, que se tornou bispo, morreu de cólera. Irmã Irene é encarregada de investigar. Ela viaja para Tarascon com a irmã Debra, uma jovem noviça na escola. Sofia é intimidada por colegas de classe e trancada na capela desconsagrada, onde a entrada é proibida. Lá as meninas aterrorizam Sophie, obrigando-a a olhar para um vitral que retrata uma cabra. Quando o vitral é atravessado pelos raios do sol do meio-dia, a cor dos olhos da besta muda para um vermelho intenso. A menina, deixada sozinha e trancada na capela, é ajudada por Maurice, que na verdade está completamente possuído por Valak e chega a matar uma jovem entregadora. Irene e Debra chegam à igreja de Tarascon, onde Irene tem uma visão de Jacques e investigam o quarto do padre. E eles descobrem, por meio de pistas, que Maurice voltou e Debra conclui que o homem está possuído depois que Irene liga os pontos. No hotel Irmã, Irene descobre que não há reservas e Debra se oferece para organizar o bagunçado. Irene encontra Jacques casualmente nas ruas de Tarascon e pergunta se o rosário que ele carregava no momento da morte de Padre Noiret pertencia ao padre. O garoto, no entanto, foge, forçando Irmã Irene a persegui-lo. Chegando ao final de um beco onde algumas revistas de banca de jornal estão expostas, Irene tem outra visão terrível de Valak e desmaia. Após recuperar os sentidos, descobre, por irmã Debra, que Jacques entregou o rosário a ela, no qual Irene reconhece um símbolo. As duas freiras vão ao Palácio dos Papas em Avignon para encontrar um arquivista, que informa que Valak era um anjo rejeitado por Deus e que o símbolo no rosário de Padre Noiret é o emblema da família de Santa Lúcia de Siracusa. O bibliotecário sugere que Valak quer se apoderar de uma relíquia sagrada, os olhos de Santa Lúcia, que a família de Lúcia conservou após ela ser submetida a uma fogueira, mas revelar-se imune às chamas. E que todas as freiras e padres mortos por Valak são descendentes diretos da santa. Com a ajuda do bibliotecário, Irene descobre que o último lugar onde os olhos de Santa Lúcia parecem ter sido escondidos é um antigo mosteiro que foi transformado em um internato feminino, onde Maurice está e onde Valak já fez outra vítima na noite passada, diretora. À noite, Irene e Debra chegam à escola e revelam a Maurice que ele está possuído por Valak. O rapaz fica chocado com a revelação, mas o demônio assume o controle de seu corpo e ataca Irene, Debra, Sophie e sua mãe, Kate. Depois de atordoá-lo,
Irene vai com as outras para a capela após saber por Sophie que os olhos da cabra representados no vitral ficam vermelhos quando iluminados pelo sol. As freiras descobrem que a localização exata dos olhos de Santa Lúcia é indicada pela luz que, filtrada através dos olhos da cabra, aponta o ponto onde a relíquia está escondida. Infelizmente, durante o processo, Sophie desvia o olhar do animal que, misteriosamente, desaparece do vitral e se materializa fisicamente no andar superior, onde ataca o dormitório das alunas. Enquanto irmã Deborah e as meninas fogem perseguidas pela criatura demoníaca, Maurice se levanta e ataca Irene. Sophie consegue recuperar a relíquia e se refugia no campanário, sendo perseguida por Maurice possuído. Após o colapso dos sinos, Irene consegue se reunir com Sophie e repelir Valak graças ao poder da relíquia. Mas Maurice está à beira da morte. O demônio arma uma cilada. Irene se aproxima e abraça Maurice desmaiado, mas ele desperta repentinamente, tomando posse da relíquia dos olhos de Santa Lúcia e aumentando o poder de Valak imensamente. O demônio assume então sua forma de freira, levanta a irmã Irene no ar e começa a incendiá-la, mas a freira inesperadamente não queima. Através de alguns flashbacks da mãe e de alguns parentes, incluindo Lorraine, Irene compreende que é uma descendente de Santa Lúcia e, liberta do poder do demônio, começa a rezar com irmã Deborah, que agora acredita em milagres, para transformar o vinho que vazou dos barris nas adegas destruídas pela queda dos sinos no sangue de Cristo. Inundado pelo líquido, Valak pega fogo e se dissolve. Maurice agradece a Irene por tê-lo salvado e sai acompanhado de Sophie e Kate para uma nova vida, sob o olhar suspeito de Irene, como se a freira não estivesse totalmente convencida de que o demônio foi definitivamente derrotado. 20 anos. Depois, em uma cena pós-créditos, os Warrens recebem uma ligação do padre Gordon, sugerindo que, mais tarde, os dois entrarão em contato com Valak, antes de derrotá-lo no ano seguinte, em 1977, em The Conjuring, o caso Enfield. Quando lançado em 2013, Invocação do Mal foi ganhando força pelo boca a boca gerado pela recepção da crítica e público em torno de um filme que conseguia assustar, efeito raro para o subgênero sobrenatural. A fórmula era a mesma, porém, James Wan fazia as táticas batidas do jumpscare serem eficientes novamente, tudo graças à sua direção habilidosa, que transformava uma história genérica numa experiência arrepiante. No meio disso, o cineasta foi expandindo sua vitrine de horror com as entidades que passavam pelo Invocaverso, e dentre as figuras da franquia, apenas Annabelle e Valak seguem expandindo o universo compartilhado com a promessa de manterem a essência do susto súbito, desde que iniciou com o terror. Wan sempre se manteve na linha entre a qualidade e criatividade, e não é à toa que continua sendo um dos nomes que ainda passa personalidade em suas criações. E como consequência, ele dá a receita para a indústria explorar para bem ou para o mal esses universos. Para efeito de comparação, Jogos Mortais e The Conjuring exemplificam como são os filmes em suas respectivas sagas, sem o dedo de Wan, enquanto ele volta para o seu estilo de produção inicial. Contar histórias originais, com personagens marcantes. Maligno fez isso. Quer a crítica e a audiência percebendo ou não, assim como M3 Gun, que mesmo sendo um filme narrativamente fraco, é indiscutível que a boneca eletrônica é uma nova ícone loira para a cultura pop. Sendo uma das personagens introduzidas no Invocaverso, Valak retorna em seu segundo filme solo para assustar. Antes, a promessa era de que teríamos o capítulo mais tenebroso da franquia, com a freira. Agora, Michael Chaves diz se tratar do longa mais sangrento do maior dos males de Invocação do Mal.
Não deve demorar para que Valek protagonize um terceiro filme, mas o que The Nun 2 faz aqui é regurgitar as ideias de Wan em The Conjuring 2, ao mesmo tempo que replica o longa anterior, só que apostando menos nas tentativas de inserir humor nesse universo compartilhado. O resultado é a impressão oposta ao que Wan causou em 2013, uma narrativa de terror genérica incapaz de assustar. Claro, todos os elementos estão lá, mas o único talento que Chaves tem é de emular o que já foi feito. Nesse caso, ele seria um Wan usando o jumpscare à exaustão. Talvez o efeito mais positivo de A Freira 2 seja da nova parceira de Wan, aquela Cooper, e embora o roteiro seja assinado por Três Cabeças, é graças a Cooper que o filme tem uma história mais elaborada que o anterior. Nesse sentido, temos uma sequência que tenta corrigir os erros do passado, fazendo o que seria um capítulo assustador de fato. Para isso, a roteirista sabe espalhar sequências aleatórias em diferentes cômodos para explorar o susto fácil na França de 1956. Mosteiros, capelas abandonadas, um internato em decadência, ambientações o suficiente para Chaves evocar seu estilo. Diferente da direção de Corin Hardy, ao provocar imersão em cenas maiores, Chaves utiliza de efeitos práticos e movimentos óbvios de câmera a fim de jogar o jumpscare. Olhando isoladamente para as ideias do filme, diria que funciona por alguns momentos e poderia ter um resultado melhor se o roteiro fosse objetivo. Cenas como a da nova entidade que surge no tardioato final ilustra como Cooper conseguiu remeter a um período de inspiração dos primeiros Invocação do Mal, enquanto as constantes sequências reproduzindo a cena que Valek se projetava de um quadro soa mais como uma autorreferência e intenções de repetir recursos, esgotando a estética sombria e assustadora da antiga freira. A cabo, The Nun 2 mostra que ainda tem o apelo do público ansioso por sustos gratuitos, mesmo que não tenha uma história para contar, e que o Invocaverso é como, só troca os bonequinhos por demônios. Inscreva-se no canal, curta e comente o vídeo, por favor. Muito obrigado.